mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. De Êxodo. Vamos abrir novamente nossas Bíblias. Capítulo 27 de Êxodo. Nós lemos a partir do versículo 9. Nós não iremos fazer a leitura novamente hoje para podermos prosseguir então. Antes vamos ter uma oração junto. Ó Deus, todo o desejo do nosso coração é vermos um pouco mais da pessoa gloriosa do nosso querido Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Carecemos totalmente da direção do Senhor, do Teu Espírito nos dando entendimento espiritual, sabedoria, para que a Tua Palavra possa nos falar mais do nosso Cristo. Obrigado porque somos Teus e o Senhor é nosso. Tu és a nossa vida. Em Ti nós habitamos, a Ti nós pertencemos. Faze-nos ver um pouco melhor, Senhor, pela Tua graça, Tua beleza, Tua face, através da exposição da Tua Palavra. Nós esperamos tudo em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então esse texto que temos diante de nós, mais uma vez, Êxodo 27, versículos 9 até 19, descreve, como os irmãos têm nas suas Bíblias, nesse subtítulo colocado aí em negrito, o átrio do tabernáculo. Nós vimos quando projetamos na reunião anterior aquela transparência, que o átrio era aquela porção mais externa, que na verdade circundava aquele ambiente mais íntimo, onde então o Senhor tinha comunhão com o seu povo através dos meios designados por Ele, aquelas ofertas, sacrifícios e todo aquele cerimonialismo do Antigo Testamento que nós estamos vendo como sombra, tipo, figura da realidade espiritual que é o nosso Senhor Jesus. Então, esse átrio exterior, como é chamado, ou átrio do tabernáculo, ele aponta para uma experiência, um fato e uma experiência espiritual que são descritos em alguns lugares do Novo Testamento, mas talvez com mais clareza específica na Epístola de Paulo a Tito. Eu gostaria que novamente os irmãos abrissem esse texto. Tito, capítulo 3, versículo 5, que nós também já lemos na reunião anterior, então só para retomarmos de onde paramos. Tito, capítulo 3, versículo 5. Se os irmãos observarem, o contexto dessa passagem é muito precioso. Os primeiros 4 versículos, vamos dar uma olhada no contexto todo. Tito, capítulo 3. Vamos ver a partir do verso 3, diz assim, olha, pois nós, o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, ele também se inclui, ele diz, pois nós, ele não fica de fora, né? Nós também, outrora, éramos, presta atenção agora nessa lista, nécios significa o quê? Tolos, sem sensatez, né? Achando que estávamos vivendo da forma mais adequada possível, fazendo as coisas melhores possíveis, segundo o nosso ponto de vista, nossa educação, nossa cultura, nosso temperamento. Paulo sabia muito bem o que isso significava dentro da religião, era um homem ultra religioso, né? Mas ele se inclui aqui e diz, nós éramos nécios. Ele está se incluindo. Um religioso nécio, né? Paulo se inclui. Depois ele diz desobedientes ou rebeldes, desgarrados,
escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Há várias listas semelhantes no Novo Testamento sobre a vida alienada do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mas essa lista, pequena perto das outras, como a de Romanos, por exemplo, ela é tão assertiva, irmãos, no sentido de dar pinceladas em aspectos tão importantes que são marcas da vida não habitada pelo Senhor Jesus. Começa com nécios, termina com odiosos. Depois no versículo 4 ele diz assim: quando, porém, um contraste imediato, né, da graça de Deus para aqueles cujos olhos já foram pelo Espírito Santo, pela ação da palavra, abertos para ver o Senhor Jesus, né? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, veja que não Deus no sentido geral, não Deus que a palavra diz que até os demônios creem nele e tremem, não pertencem a ele por isso, não são salvos por ele, pertencem no sentido de criação, mas não pertencem no sentido de adoção, né? Mas aqui diz, quando se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador. Quem dizia isso de novo era um homem que tinha um conhecimento tão pessoal desse nosso Salvador, né? Aquele que foi derrubado pelo Senhor naquela estrada, que ouviu aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, agora sim o verso 5, que eu citei para os irmãos no início, diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós. Creio que essa é uma nota importante quando nós contemplamos a descrição que nós estamos estudando lá de Êxodo 27, o átrio do tabernáculo. Os irmãos, mesmo ali naquele átrio, o primeiro ambiente, digamos assim, né, naquela série de 3, que fala de uma comunhão crescente com Deus, também de um conhecimento crescente de Deus, né? Nosso Deus é a fonte de toda a vida. Tanto nossa comunhão quanto nosso conhecimento de Deus são infindáveis, assim como Ele é infindável. Nunca cessarão nem nessa vida, nem quando estivermos diretamente na presença dEle. Porque Ele é uma fonte inesgotável, né, de vida. O Senhor Jesus disse em João 17 assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, né? Então, versículo 5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós. Mesmo nesse primeiro ambiente, essa nota é clara. Havia ali um sangue que era oferecido no lugar daquele que entendia, na sua mente, no seu coração, na sua consciência, que então era devedor diante de Deus. E essa ministração é uma ministração tão pessoal ao coração, né? Aquele que tinha essa convicção tomava o seu animalzinho e levava. É claro que aquilo era uma tipologia. Sangue de bezerro, de bode, de touro, não satisfaz a Deus, não é? Nós fomos redimidos pelo precioso sangue do seu amado Filho, o Verbo eterno que se fez carne, não é? Irmãos, mas mesmo na tipologia, a mensagem é clara. Aquele que reconhecia que deveria levar ao Senhor oferta pelo pecado, então ele carregava o seu animalzinho, ia no santuário, entregava ao sacerdote, impunha as mãos primeiro, né? Se identificando com a vítima, entregava para ser morto. Algo externo a ele. Ele não morria. Ele não vertia sangue nenhum. Ele apenas impunha as mãos sobre a cabeça do seu substituto. E o substituto era oferecido. Será que há a maneira mais clara de Deus comunicar para nós o que seria a salvação que se revelaria da parte dele em Cristo Jesus? Tem forma mais clara. Por que eles não pegavam relhos e ficavam se batendo em si mesmos, que nem nós vemos aí tantas seitas que pregam essa ideia de automartírio, de autopunição e de autopurificação e um monte de coisa a mais, não é? Por que Deus não ordenou uma coisa semelhante? Agora vocês vão se retalhar e vão jogar sal na ferida para doer bastante. Quanto mais dor, mais purificação, não é? Mas não, o caminho do Senhor era totalmente antagônico a isso. Ele diz: toma um animal inocente,
Ele não fez nada. E leva esse animal para o sacerdote, ele vai morrer no teu lugar. A mensagem é muito clara, que é a única, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós. Tão claro, né? Deus providenciaria o caminho de justificação. Por nada mais a nossa consciência adquiriria paz. Paz não pode ser comprada, paz não pode ser adquirida por religião, paz não pode ser adquirida por meio algum, por nenhuma tentativa monstruosa de satisfazer a Deus. Paz só pode ser adquirida pela visão, revelação, entendimento da parte de Deus, pela graça de que o Senhor Jesus foi oferecido por nós naquele madeiro maldito. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Tão clara a mensagem, que o Senhor quis deixar lá no Velho Testamento como sombra, né? E não podia ser mais clara como revelada na cruz do Calvário. O Senhor Jesus não é um mártir, o Senhor Jesus não é um coitado, injustiçado, né? Mal compreendido. O Senhor Jesus é o Verbo eterno, Deus, que se fez carne e habitou entre nós, para que esse grão de trigo pudesse ser semeado na terra, morrendo, assim como na lavoura natural, na agricultura, morrendo um grão para produzir muitos grãos nas espigas. Não por obras de justiça praticadas por nós, por nenhuma obra, né? Mas, continuando aí, Tito 5:5 ou 3:5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Ele, mediante. Agora vem aqui duas coisas totalmente subjetivas, tão preciosas para nós, né? Que conhecemos o Senhor e fomos salvos por Ele, e o temos conhecido e andado em comunhão com Ele. Ele nos salvou mediante um lavar, que é de duas categorias complementares. Primeiro, ele é regenerador. Literalmente, nascemos de novo. E não compramos essa salvação, né? Não compramos, nós cremos. Eu quero ler daqui a pouco alguns textos, especialmente no Evangelho de João, para os irmãos, porque nós precisamos entender que a mensagem de Êxodo 27, o texto então que eu não reli hoje, porque já lemos exaustivamente na reunião anterior, a mensagem daquele texto de Êxodo 27, de 9 a 19, é simples, irmãos. Não tem mirabolância. Você não tem que ficar fustigando, investigando por que isso aqui, por que aquilo ali, né? A descrição das colunas, a base de bronze, a verga de prata e alguns detalhes que eu já coloquei na reunião anterior. Muitos itens, mas uma mensagem clara, como nós temos visto desde a reunião anterior. E a mensagem clara é: Ele realizou por nós expiação, uma salvação completamente suficiente. Você não precisa se penitenciar, você não precisa se punir, você não precisa fazer nada, você precisa ver com os olhos do Espírito que o Senhor Jesus foi oferecido de forma suficiente para a nossa salvação. Isso é graça. Agora, essa graça tem implicações, sim, tem implicações. Tem pessoas que não compreendem a graça, alguns até mesmo que já creram no Senhor e que são habitados pelo Senhor, ainda assim têm dificuldades com a graça. Você se lembra que algumas pessoas na época do nosso apóstolo Paulo, escritor da Epístola de Tito, também tinham dificuldade com a graça? Quando Paulo pregava esse evangelho da salvação unicamente em Cristo pela fé, ele encontrou problemas, dificuldades, porque a religião está no coração do homem. Então ele encontrou pessoas que diziam assim, usando as minhas palavras: Paulo, tua mensagem é um pouco como que leviana, porque você fala de uma graça que superabunda onde abundou o pecado. Então, da maneira como você enuncia essa graça, o que transparece é que nós devemos viver em pecado. Quanto mais desobedientes, rebeldes e desgarrados nós formos, melhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo escreve Romanos 6, de certa forma dizendo que aqueles que pensam assim nunca entenderam a graça.
Nunca, na verdade, experimentaram a graça, mais do que entenderam. Ele fala assim: como nós viveremos no pecado, amando o pecado, nós os que para ele já morremos. Lembra? Mensagem de Romanos 6. Aí ele fala assim: ou porventura vocês ignoram que todos os que são batizados em nome do Senhor Jesus são batizados na sua morte, para dentro da sua morte. E não só isso, mas são ressuscitados com ele, para que pelo poder da sua vida ressurreta eles andem em novidade de vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tão simples. Como pode ser mais simples? Né? Complicado é a religião, complicado é a filosofia, não o Evangelho. Né? Então, esse versículo 5, não por obras de justiça, e depois ele contrasta no final: ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Nós então, pela graça, fomos gerados de novo de Deus. Quando nós nascemos a primeira vez, nós somos gerados naturalmente, de pai e mãe. Né? Por isso nós somos o que somos. Não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita, não tem homem perfeito, não tem mulher perfeita. Então nós todos somos imperfeitos. Né? Também é muito simples. Agora, quando nós cremos, conhecemos o Senhor Jesus, nós não nascemos da vontade do homem, nem da vontade da carne, como João diz no seu Evangelho, mas nascemos de Deus. Então o lavar é regenerador. Os irmãos estão vendo que não é reformador? Quem tenta reformar o homem é a religião. Reforma de dentro para fora. Não é a maneira de Deus agir. Deus reforma, ou melhor, reforma de fora para dentro. Né? A maneira de Deus agir é de dentro para fora, não de fora para dentro. Os fariseus eram religiosos, envernizados, bonitinhos. Né? Saía na rua assim, até brilhava. Né? Quem olhava tinha até medo. Porque lá jejua 3 vezes por dia, dá esmola de tudo quanto tem, dá o dízimo, faz isso, faz aquilo. Né? Quando ele jejua, ele faz questão de mostrar para todo mundo que ele é santo, ele desgrenha o cabelo assim, fica com aquela cara batida e sai na rua. Né? O Senhor Jesus falou isso em Mateus 6, você lembra? Ele fala assim: eles se mostram contristados quando jejuam e toca a trombeta na praça, para todo mundo saber o que eles estão fazendo. Então o Senhor Jesus olhou para aqueles religiosos e falou assim: não vos assemelheis a eles. Né? Porque o vosso Pai que vê em secreto, que está em secreto, te recompensará. Então, irmãos, que clareza é e que contraste a mensagem do Evangelho com a mensagem da religiosidade. O que nós vemos lá no átrio do tabernáculo não é mensagem religiosa, né? É a mensagem do Evangelho. Não por obras de justiça, mas Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. E a outra característica que está aí na sequência: e renovador. Sabe, irmãos, quanto mais o homem natural vive a sua vida sem Deus, mais ele tem um senso que ele é velho. Mas não é velho no sentido de ele olhar no espelho e começar a ver que o pé de galinha está virando pé de ganso, né? E que os cabelos estão ficando cada vez mais brancos. Não é velho nesse sentido. É quanto mais ele vive a vida natural, mais ele vê o quanto ele é velho. Ele é velho interiormente, ele é velho no espírito, ele é velho na mente. Né? Quanto mais o homem natural vive, mais terrível é a vida. Salomão disse assim: olha, conheça, ande, ame com aquele que te criou nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás: não tenho neles prazer. Porque, irmãos, a nossa vida é muito mais elevada do que as coisas que nós fomos criados para desfrutar. Né? Isso também não é filosófico, isso é bíblico. Nossa vida é muito maior do que aquilo que foi criado para o nosso desfrute. Nossa vida é maior do que os prazeres, nossa vida é maior do que a satisfação que podemos ter momentânea, nossa vida é maior do que bens, nossa vida é maior do que tudo que podemos adquirir ou conquistar. Por isso que quanto mais nós vivemos sem Deus, mais nós sentimos que estamos velhos, secos. Por isso o lavar do Espírito Santo não é só regenerador, ele é renovador. Que coisa maravilhosa. Essa também é uma mensagem do átrio.
Porque lá no átrio não apenas o sacrifício era oferecido no altar de bronze, aquilo tipifica a regeneração, mas também aqueles sacerdotes lavavam suas mãos e os seus pés na pia de bronze. Todas as vezes que eles iam servir a Deus lá no tabernáculo mais interior, eles lavavam mãos e pés. Tipologicamente significa, eles estão se limpando o tempo todo, frescos, sempre diante de Deus. Nós não temos memória da nossa conversão de 20 anos atrás. Aquele tempo, quando eu me converti, conheci o Senhor, que maravilha. Eu vivi uma vida assim, agora eu vivo uma vida assim. Graças a Deus por tudo isso. Mas nós não vivemos de memória, olhando para o passado. Muito pelo contrário. Por mais maravilhoso que tenha sido aquilo, foi desse tamaninho diante do Senhor que temos conhecido hoje e cada dia. Não é? Essa é a vida cristã normal. Porque o lavar do Espírito Santo não é só regenerador. Se fosse regenerador, seria uma vez por todas e acabou. Como nós podemos nascer de novo, e depois nascer de novo, e depois nascer de novo? Quantas vezes vamos nascer de novo? Só uma vez, não é? Mas o lavar é renovador. Cada dia lava as mãos, cada dia lava os pés. Espiritualmente falando, significa que você tem comunhão nova, viva e fresca com o teu Senhor cada dia. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Que bênção, não é? São verdades simples, tipificadas de uma maneira tão maravilhosa pelo átrio do tabernáculo, lá de Êxodo 27, que está aí na sua frente, onde tinha o altar de bronze e a bacia de bronze, né? Agora, irmãos, completando a ideia do verso 5, vamos ler o verso 6. Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele, Deus, derramou sobre nós ricamente. Não é umas borrifadinhas assim de água, não. É um lavar que Ele derramou ricamente por um único meio, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A fim de que, justificados por graça, lá no verso 5 diz, não por obras de justiça. Olha o contraste. Não por obras de justiça, verso 5. No verso 7, justificados por graça. O contraste favorito de Paulo. Romanos, Gálatas tratam sobre esse assunto. Justificados não por obras, justificados por graça. Né? Versículo 6. Ou versículo 7. Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu queria ir com os irmãos agora em alguns versículos do Evangelho de João. Lá no texto de Êxodo, antes de irmos a João, eu gostaria de mostrar para os irmãos qual item, lá do versículo 20, do capítulo 27 de Êxodo, nós então estaremos interpretando por hoje, avançando um pouco mais então nesse assunto do átrio. Êxodo 27, 10 diz assim: também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Depois diz, os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. Vamos ficar só com a base por hoje. As bases das colunas serão de bronze. Êxodo 27, 10. Não preciso voltar a tudo que eu já falei. Bronze é uma figura clara na palavra de Deus de duas coisas paralelas: pecado e julgamento, ao mesmo tempo. Né? São muitos textos que mostram isso para nós com muita clareza. A visão de João, do Senhor Jesus, com seus pés semelhante a bronze polido, como refinado numa fornalha. O Senhor Jesus se comparando a uma serpente de bronze, levantado na cruz do Calvário, porque Ele foi feito pecado por nós. Né? Então Ele se compara à serpente de bronze. Então o bronze na Bíblia é um tipo claro do pecado e do julgamento do pecado. Né? Então é um tipo do julgamento do pecado, bronze. As bases desse átrio, dessa cerca, né, externa do tabernáculo, que estabelecia o limite para a habitação de Deus, era de bronze. Isso é muito importante, irmãos, pelo seguinte motivo: Deus não pode ter comunhão. Esse é um princípio espiritual, guarde isso, leve para casa, pense sobre isso. Deus não pode habitar, Deus não pode ter comunhão com aquilo que não foi julgado. Esse é o princípio espiritual. Deus não pode ter comunhão, habitar naquilo que não foi julgado. Por isso a cerca mais externa do tabernáculo tinha
colunas com base de bronze. Ou seja, daqui para dentro, tudo tem que passar por esse limite. Bases de bronze. Deus só pode habitar em um terreno onde o julgamento aconteceu. Agora eu quero mostrar para os irmãos que linguagem linda o apóstolo João usa no seu evangelho para falar que tipo de julgamento é esse. E nós vamos então procurar hoje, de forma assim bem simples, objetiva, didática, mostrar que esse julgamento ele se compõe de dois braços paralelos. Primeiro, para aqueles que não têm o Senhor e então conhecem o Senhor, o que esse julgamento significa? E para aqueles que já têm o Senhor, já são dele, andam em comunhão com ele, sabem que ele é o seu Senhor, ele é sua vida, ele é o seu Salvador. O que significa para estes essa questão do julgamento? Ou será que para eles isso não tem implicação? Claro que tem. Porque o altar era de bronze e a pia também era de bronze. E na pia eles se lavavam diariamente. Então tem implicações para nós também, que já pertencemos ao Senhor. E também para os que não pertencem ao Senhor. Então nos dois sentidos é importante nós abrirmos a palavra de Deus e observarmos. Vamos lá então no Evangelho de João. Abra, por favor. Evangelho de João. Vamos ver primeiro no capítulo 5, alguns versículos. Vamos ver no capítulo 3 primeiro. Capítulo 3 primeiro. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 12. Os irmãos não percam o contexto aqui anterior ao verso 12. Lembre-se que Jesus teve uma conversa exatamente sobre esse lavar regenerador que nós lemos lá em Tito. O Senhor Jesus teve a conversa com um homem ultra religioso chamado Nicodemos. Ele procurou Jesus para ter uma conversa particular. Ele estava meio inquieto com relação a quem era esse que estava sendo tão alardeado no meio das pessoas, né? Esse novo rabino, entre aspas, chamado Jesus, que não frequentou nenhuma escola rabínica, né? Que não foi educado em nenhuma escola dos rabinos, mas que era filho de um simples carpinteiro. Então, Nicodemos, indignado, inquieto com relação a essa pessoa, curioso, ele foi procurar o Senhor para uma conversa particular. Capítulo 3 narra essa conversa. E no versículo 5, por exemplo, 4 e 5, veja o verso 4. João 3,4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha o Senhor ministrando para ele o lavar regenerador. A mensagem lá do altar de bronze, do átrio, que nós estamos estudando lá em Êxodo. Aí Jesus respondeu assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, pela ação então do Espírito de Deus e da palavra de Deus, né? Da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Ele está dizendo: você podia, se fosse possível, Nicodemos, entrar no ventre da tua mãe e nascer 100 vezes. Você ainda seria o velho Nicodemos, porque o que é nascido da carne é carne. O homem natural só pode gerar um homem natural, não é? Não tem outra maneira. Então, no versículo 7, ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É óbvio que o sentido aqui é de uma nova maneira. Não é nascer entrando no ventre da tua mãe, porque essa é a maneira normal, se fosse possível, né? Nascer 100 vezes da mesma maneira, não resolve problema nenhum. Então ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Depois ele conversa um pouco mais, se irmãos quiserem, vejam aí o texto depois. O importante para nós aqui, no nosso assunto hoje, é o verso 12 em diante. Ele diz assim: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Senhor Jesus. Não aquele simples menino que começou sua existência no ventre de Maria, não. Quanto à sua carne, sim. Mas ele é o eterno Filho de Deus, o Verbo de Deus que assumiu a natureza humana, não é? Então por isso ele diz: ninguém subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu. Qual de nós tem essa história? Qual homem natural tem essa história? Qual homem natural desceu do céu? Irmãos, que coisa impressionante é o Senhor Jesus, né?
Sabe o que uma pessoa disse certa vez? C.S. Lewis, aquele erudito, professor de literatura de Oxford, lembra? Ele era um ateu, ele era um homem indignado contra tudo que se referia a Deus, era um perseguidor do Evangelho, era um homem terrível. E ele se converteu. Mais um na lista, não é? E se tornou um pregador, C.S. Lewis. E C.S. Lewis, então, a mente brilhante que ele tinha, estudando a palavra, certa vez ele disse assim num dos seus livros: ou o Senhor Jesus é tudo o que ele diz ser, ou ele então é um lunático que se assemelha, que diz de si mesmo ser um ovo cozido. Ou ele é tudo o que ele é, ou ele é um lunático que olha para si mesmo e se assemelha a um ovo cozido. Irmãos, e quando nós lemos palavras como essa, não tem como você crer diferente. Qual líder religioso, filosófico, político, seja, que tenha pisado essa terra e dito essas palavras? Eu desci do céu. Não é? Só se estiver louco mesmo. Mas aqui está uma pessoa que podia dizer isso, verdadeiramente, né? Porque ele é o Filho de Deus, né? Senhor Jesus. Então ele diz assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Aí no verso 14 ele diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Obviamente, está se referindo à cruz, né? A sua crucificação. Para que todo o que nele crê, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Então aqui João diz: para todo o que nele crê, tenha a vida, uma qualidade de vida que é eterna, né? Nunca compreenda essa expressão vida eterna como vida que começa depois da morte. Isso é coisa que pessoas erradamente nos ensinaram, talvez desde o nosso bercinho, né? Vida eterna, vida depois que você morrer tem a vida eterna, não é? Vida eterna é uma qualidade de vida que o homem natural não possui. A palavra grega é zoé, significa vida incriada, vida que não teve começo, vida que não foi criada. A nossa foi, a de toda a criação foi, mas a de Deus não foi. Então é só Deus tem uma qualidade de vida que não tem começo e nem tem fim. Uma vida inesgotável, vida incriada, eterna. Todo que nele crê tenha vida eterna, ou seja, participe da mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha, repete novamente, a vida eterna, que já falou no verso 15, né? Uma vida que pertence só a Deus, uma vida incriada. Agora, olha como ele vai entrar na questão do julgamento, verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não na primeira vinda dele, na segunda sim, né? A segunda vinda dele será esse o fato, mas não na primeira. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora o verso 18, veja como vai clareando cada vez mais. Quem nele crê não é julgado. Queria que você visse, irmão, esse texto assim com mais beleza. Esse é meu desejo. É o que eu peço ao Senhor. Que você veja esse texto com toda a sua beleza. Veja que no verso 14, o Senhor falou de uma serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, dizendo que era uma figura dele, não é? E esse bronze é a figura do julgamento do pecado. Então o Senhor está dizendo no verso 18 que quem nele crê, nesse que foi tipificado pela serpente de bronze, quem crê nele não é julgado. Por quê? Porque ele já foi julgado, né? Não está clara a mensagem? Quem nele crê não é julgado, porque ele já foi julgado. Ou será que ele morreu pelo pecado dele? Será que ele tinha pecado? Até a autoridade humana natural, né, olhou para ele e disse assim: eu não vejo nesse homem crime algum, né? Então quem nele crê não é julgado. Os irmãos estão vendo que a questão do julgamento foi depositada inteiramente na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o divisor de águas. Quem nele crê não é julgado, porque ele já foi julgado, porque ele é a serpente, ele é aquele que se fez pecado por nós, ou que foi feito pecado por nós.
como Paulo fala lá em Coríntios, né? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o texto continua assim: o que não crê já está julgado. Outra questão que você deve observar com cuidado. Sabe, irmãos, quando da vinda do Senhor Jesus, ficará evidente para aquele que não crê a sua rebelião, a sua rebeldia em não crer. Entendeu de alguma maneira que havia um outro caminho para ele viver em paz com Deus, né? Para ele ser perdoado, justificado. Ele entendeu de alguma maneira que tinha outro caminho. Quando o Senhor Jesus voltar, vai ficar claro para ele que não tinha outro caminho, não é? Agora, vai apenas ficar claro, porque o juízo designado a cada uma dessas pessoas já está definido. Versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Não diz que será julgado. Apenas esse juízo vai ser evidenciado, mas ele já está julgado. E por que ele está julgado? Se a oportunidade do Senhor Deus, até que o Senhor Jesus venha, é de salvação, até que ele venha, por que ele já está julgado? O texto explica: porque ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Até o verso 19. Então, os irmãos, vejam que esse julgamento, então, do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ele delimita o lugar da habitação de Deus. Onde Deus habita? Ele habita na sociedade secreta, não sei de onde, ele habita lá no clube, não sei do que, na entidade filantrópica tal e tal, lá na seita. Será que... Qual é a base que nós temos para dizer que nós sabemos com certeza, porque é a palavra de Deus quem diz, onde Deus habita? Qual a base que nós temos? Está aqui na nossa frente. Deus habita onde? Jesus é reconhecido como único Senhor e Salvador. Não como supremo poder, supremo arquiteto, líder moral, iluminado, seja o que for. Isso ele é reconhecido em muitos lugares, não é? Mas nada disso salva. Ele habita onde esse julgamento do átrio, essa base de bronze já foi colocada. Ele é o divisor de águas. Quem não crê já está julgado por quem não crê, né? Então, os irmãos, vejam que é importante aquela questão das bases de bronze. Deus habita onde aquele povo que ele chamou crê, espera, depende, conhece que na pessoa do seu Filho ele executou todo o julgamento. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Vamos para o capítulo 5 agora. Esse assunto vai ampliar um pouquinho mais, é importante nós vermos muito bem esse assunto. João 5,19. 5,19, o mesmo evangelho de João. Então lhes falou Jesus, presta atenção: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga. De novo ele entra no mesmo assunto, julgamento. Mas ao Filho confiou todo o julgamento. Está vendo? O Filho é o divisor de águas, porque ele é quem foi feito pecado, né? A fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Você quer saber até onde as pessoas realmente conhecem o Senhor Jesus, creem nele como Senhor e Salvador? A coisa mais apreciada na maioria das rodinhas de conversa é se falar em Deus. Deus é um assunto muito apreciado, normalmente, em todas as rodinhas. Mas você quer começar a incomodar, é você começar a falar sobre a pessoa única, divina, humana do Senhor Jesus Cristo, né? Deus é um assunto que parece etéreo, né? Distante, intangível. Mas a pessoa do Senhor Jesus é o prumo, é o foco,
Então, irmãos, quão importante nós estarmos claros sobre esse assunto, né? Claros sobre a igreja. Essa é a única mensagem que salva. Ao Filho confiou todo o julgamento. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Senhor Jesus falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mais uma vez o assunto da vida eterna, a vida incriada. Presta atenção na expressão agora. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, né? São textos tão explícitos, irmãos, para nos ajudar a entender aquelas bases de bronze. Deus não habita em qualquer lugar. Deus não habita onde tem boas pessoas, porque não existe boas pessoas, só existe más pessoas. Só existem pecadores. Deus habita com aqueles que creem no Senhor Jesus, não é? Se Deus habitasse com as boas pessoas, Jesus ia procurar o ambiente dos fariseus, porque eles, pelo menos externamente, eram as melhores pessoas daquela época. Mas ele preferiu o ambiente das meretrizes, dos publicanos e dos chamados pecadores, a ponto dele mesmo ser chamado de glutão e beberrão por alguns, né? Então o versículo 25 diz: em verdade vos digo que vem a hora. Presta atenção nessa expressão, a hora, porque essa hora não é uma hora, essa hora é Ele, é uma pessoa. Vem a hora e já chegou, está vendo? Essa hora é Ele é a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quantos já estavam ali do lado dele que já tinham experimentado essa realidade, né? A hora chegou, eles ouviram a voz do Filho de Deus e nasceram de novo, não é isso? Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ninguém gerou o Pai é ingênito, o Pai tem vida em si mesmo, não é? E Ele também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora ele fala sobre o juízo do último dia, né? No verso 25, 26, ele está falando sobre o presente, aqueles que ouvem, creem agora e são salvos. No versículo 28, ele está falando sobre o futuro, né? Quando um por um, vida a vida, comparecerão diante do Senhor para dar conta de si mesmos, né? Se creram ou não creram, se obedeceram ou não obedeceram. Então é isso que ele diz até o verso 29. Está vendo como esse assunto do julgamento estabelece, irmãos, o limite da casa de Deus? Esse é o limite da casa de Deus. As bases de bronze, né? Agora, no capítulo 12 de João, mais um texto. Capítulo 12 do Evangelho de João, o verso 31. Ainda o assunto do julgamento. João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. De novo, queria que os irmãos vissem com clareza. Esse julgamento virá no futuro? Sim, em um aspecto ele virá. No sentido de que ele será evidenciado pela manifestação da vinda do nosso Senhor Jesus. Não é? Mas nós precisamos ver que é apenas uma evidenciação. Porque todo juízo já foi consumado, decretado e realizado na cruz. E baseado então no fato da cruz, quem crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. Porque o Senhor Jesus crucificado é o divisor de águas. Não fica bem claro isso? Então aqui no capítulo 12 de João, verso 31, ele repete isso. Chegou o momento, é agora, é na hora dele. 2000 anos atrás, na pessoa do Verbo encarnado de Deus. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Ele não colocou no futuro, né? O chegará. E ele diz, e o seu príncipe será expulso. Por isso ele usou a figura da serpente de bronze. Quem é o príncipe deste mundo? O diabo. Por que ele usou a figura da serpente de bronze? Porque lá na cruz o príncipe desse mundo foi julgado, não é? Como que nós podemos ser libertos dessas garras? Como Paulo falou lá em Tito, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Como é que nós podemos sair dessa escravidão? Não há nenhum meio, a não ser crendo. Do modo por que Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Único meio, não é? Então os irmãos vejam quantos textos falando do mesmo assunto. O julgamento, nós podíamos ver muitos mais,
Então os irmãos vejam que é um assunto sólido, de conteúdo sólido na palavra de Deus. Por isso nós não podíamos passar por cima. Deus habita dentro do limite dessas bases de bronze, daqueles que creem que Deus providenciou salvação na pessoa do Senhor Jesus. Creem na palavra de Deus. Aqueles que admitem que o testemunho de Deus é verdadeiro. Vá lá na primeira epístola de João, lá no finalzinho. Primeira de João. Olha o capítulo 5, o que ele diz. 1 João capítulo 5. Versículo 9. Vamos ler mais esse texto e nós encerramos. 1 João 5, versículo 9. Preste atenção na forma como João vai ampliar esse entendimento agora. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus. Queria que você olhasse para essa frase aí. Testemunho de Deus. Irmãos, que frase. Está dizendo que Deus, ele não ficou calado nos céus, não. Quando ele enviou o seu filho, ele deu um testemunho. Deus não está brincando. O Senhor Jesus não está brincando de morrer na cruz. Deus não está brincando de enviar o seu filho. Quando ele enviou o seu filho, ele deu um testemunho. Então diz assim, se nós admitimos o testemunho dos homens, não é? Se você admite que uma pessoa é verdadeira, então quando você se relaciona com ela, você se relaciona na verdade, você acredita no que ela fala, você não é aquele que desconfia de todo mundo, não é? Se você acredita numa pessoa, você acredita, o que ela fala para você é verdade, pronto, é verdade, não é? Então ele diz, usando a linguagem simples, né? Se nós admitimos o testemunho de homens, ele diz assim, o testemunho de Deus é maior, porque em Deus não há mentira, em Deus não há trevas. Ele já tinha dito no capítulo 1, Deus é luz, no qual não há treva nenhuma, não é? Então o testemunho de Deus é maior. Agora ele vai explicar o que é isso. Ora, este é o testemunho de Deus. Qual? Que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. É como se tivesse dito assim, isso tudo é uma bobagem, não precisava nada disso. Encarnação, a morte no Calvário, etc, etc. Né? Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Agora ele vai dizer uma coisa muito linda nos versos 11 e 12 do capítulo 5. Ele diz assim, o testemunho é este, que Deus nos deu de graça, a vida eterna. Mas a vida eterna não é uma coisa, não é um atributo que Deus tem como um pacote e Ele dá a nós, mas está dizendo que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Que lindo, né? Vida eterna não é uma bênção que Deus nos dá, não é um atributo de Deus, né? Ele nos dá o seu Filho. Aí ele completa no verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, esse é o limite da casa de Deus, o limite da habitação de Deus. Agora, na questão subjetiva, para a gente encerrar, como eu falei, essa é a questão geral. Deus irá habitar com aqueles que creem no seu Filho, com aqueles que creem com o coração e confessam com os lábios. Paulo fala em Romanos, lembra? Se com o coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos e com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor. É com esses que Deus habita, né? Porque nele está o testemunho de Deus, nele está a redenção de Deus, nele está o julgamento de Deus, né? Bases de bronze. Agora, no que concerne a nós que já estamos do lado de dentro, já estamos onde Deus habita, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, não é? Nossa vida. O que significa para nós essas bases de bronze? Eu queria usar isso, não vou reler o texto, como já falei, lemos na reunião anterior, mas eu queria, para poder terminar esse assunto do átrio hoje, rapidamente, colocar para os irmãos então aquilo que eu prometi desde a reunião anterior. Aquela comparação entre as medidas do altar de bronze, que era 5 por 5 côvados, era quadrado, lembra disso? Está aí no texto, Êxodo 27, 5 côvados por 5 côvados, mais ou menos 2,5 metros, 2,5 por 2,5, né? O altar de bronze. E as colunas lá daquela cerca branquinha, o ato que você viu na transparência,
Entre uma coluna e outra, eram 20 colunas de cada lado e 10 atrás, 10 na frente. Ele era retangular, o tabernáculo. O espaço entre uma coluna e outra era exatamente 5 côvados. E a altura daquele manto, né, de linho fino também era de 5 côvados. Muito interessante, né? Então você tem como se fosse diversos quadradinhos 5 por 5 entre cada coluna. 5 de distância, 5 de altura. Mesma medida do altar. É claro que isso não é aleatório. O princípio espiritual envolvido aí, na linguagem da experiência espiritual, podemos dizer assim: tudo o que é julgado no altar, porque o altar serve para isso, tudo que é julgado no altar, 5 por 5, 5 na Bíblia fala de responsabilidade, tudo que é julgado no altar é expresso na cortina. Significa que nada na nossa vida cristã, nós que já pertencemos ao Senhor, que não está sendo julgado no altar, pode servir de testemunho na cortina. Porque aquela cortina branquinha não era o testemunho mais externo lá do tabernáculo? Quem estava do lado de fora via o quê? Via só aquele cortinado, todo branco, não é? Do que fala o linho fino retorcido? Também já lemos na reunião anterior. São os atos de justiça dos santos, lembra Apocalipse 19? Então, irmãos, só o que é julgado no altar, 5 por 5, pode ser expresso, testemunhado na cortina. De onde vêm os atos de justiça dos santos? De onde vem? De tudo aquilo que é julgado no altar. Então, se há pecado nas nossas vidas, conhecido e não julgado, isso impede o testemunho de Deus nas nossas vidas. As pessoas poderão tocar nossa cultura, nossa eloquência, nossa inteligência, serve para nada. Não poderão tocar Cristo em nós, né? Porque nós temos coisas que não foram julgadas no altar, não podem ser expressas na cortina. Muito interessante essa analogia, né? Então, é nesse sentido que para nós, especialmente, que pertencemos ao Senhor, o altar de bronze se aplica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só assim podemos ter testemunho externo, baseado naquilo que tem sido julgado no coração. Paulo insiste muito nesse assunto nas epístolas dele. Até com relação à mesa do Senhor, ele relembra isso, você lembra? Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Quer dizer, não faça isso sem julgar a si mesmo, né? Na segunda epístola aos Coríntios também ele fala a mesma coisa no capítulo 13. Ele fala: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos, para verdes se estáis na fé, se não estáis reprovados. João, na epístola dele, 1 João 3, ele diz assim: se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Lembra? Tudo que é julgado no altar é expresso na cortina. Se não é julgado no altar, não pode ser expresso na cortina. As pessoas não poderão ver as nossas obras e glorificar ao nosso Pai que está nos céus, como o Senhor disse também lá no Sermão do Monte. Então, irmãos, essas mensagens estão aí na tipologia, simples, né? Mas tão lindas, tão preciosas. Que o Senhor nos ajude a ver isso com mais clareza. Tanto o privilégio que nós já temos de conhecer o Senhor Jesus, pela graça, nós não tínhamos a menor condição, nem rastejando de ir a Ele. Ele veio a nós. Ele se mostrou a nós. A nossa qualidade de vida hoje, principalmente os que estão aqui, que já viveram mais, né? Eu já ando me incluindo entre esses, né? Eu conheci o Senhor já tem quase 30 anos, é muito tempo, né? Então, quantos de nós aqui tem esse entendimento bem forte no seu interior, no seu espírito, no seu coração, né? Onde nós estaríamos se nós não tivéssemos conhecido a vida, a fonte da vida, o Senhor da vida, a nossa vida, que é Cristo, né? Onde nós estaríamos com essa idade que nós já temos? Nós não poderíamos ir a Ele nem rastejando. Ele veio a nós, graça, né? Se mostrou a nós. Mostrou que o nosso pecado foi julgado por Ele, que Ele nos amou e se deu a si mesmo por nós, que Ele nos colocou para dentro do santuário, para habitar com Ele, e que agora nós estamos num processo de sermos cada dia lavados por Ele mesmo,
né? Não precisamos tomar banho, como Pedro queria naquela ocasião, né? O Senhor falou sobre esse lavar para Pedro. Lavar mãos, lavar pés, né? Usando aquela figura da pia de bronze, lá em João 13. Pedro não entendeu no início a atitude do Senhor lavando os pés daqueles discípulos, ficou ali indignado. Mas é quando o Senhor falou: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, falando de comunhão, comigo, não falou em mim, falou comigo, comunhão. Aí Pedro entendeu a mensagem, então ele queria tomar um banho total. Aí o Senhor repreendeu Pedro e falou: não, Pedro, quem já se banhou não precisa tomar um banho de novo. Quem já se banhou só precisa lavar as mãos e os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Aí ele fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse é o nosso privilégio, né? Dia a dia, de estarmos sendo lavados por esse Senhor que já nos lavou definitivamente, né? Nos dando a vida dele, habitando em nós, nos livrando da ira, da condenação, do julgamento. Pertencemos a ele, estamos em paz, não é? Com a nossa consciência em paz, sabemos que somos dele, não temos medo da vida, não temos medo da morte. E olha que nós somos os únicos nesse planeta. As pessoas estão ficando loucas de medo da vida, a metade, e a outra metade loucas de medo da morte. Nós somos o único povo que não tem medo nem da vida nem da morte, porque pertencemos àquele que morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus. Então que o Senhor nos ajude a ver essa mensagem com clareza. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor já nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, mas agora somos povo do Senhor. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Senhor, como iremos te agradecer por tão grande salvação? Nós queremos render, Senhor, tudo que somos, tudo que temos. Queremos verdadeiramente viver em Ti, de Ti, para Ti. Onde estivermos, em todos os nossos relacionamentos, em toda a nossa história, que Cristo seja formado em nós. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê graça, capacidade, para que tudo que há em nós possa estar passando pelo altar, sendo julgado, para que possamos ser uma expressão e um testemunho do Teu nome em nossas vidas. Não permita que guardemos, Senhor, no nosso íntimo, no nosso coração, coisas não confessadas e não julgadas. Nos abra o ser para uma comunhão de intimidade, de alegria, de gozo na Tua presença, sabendo que o Senhor é aquele que nos lava. Nos ajude a correr para Ti e não correr de Ti. Nós te pedimos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.